O que você pode esperar da prova de matemática nesse Enem de 2021? Qual que vai ser a tendência da prova? Uma prova mais difícil, uma prova mais fácil, uma prova mediana? O que vai acontecer? É justamente sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de falar aí sobre o que você pode esperar da prova de matemática, eu quero ajudar você. Ainda dá tempo, pessoal, ainda dá tempo de você garantir uma boa nota. Para isso é importante que você saiba quando você precisa fazer uma conta na prova de matemática, quando não precisa fazer uma conta, como identificar os exercícios difíceis, como resolver de uma forma mais organizada os exercícios e muitas outras coisas que podem ajudar muito você na prova. Por isso, eu lancei um e-book com todas essas dicas compiladas em um único livro, que se você tirar um dia para dar uma estudada, para entender, você com certeza pode aumentar muito a sua nota. Então, se você está interessado em ficar mais perto da aprovação, tirando uma boa nota em matemática, acesse o link na descrição, adquira já o seu e-book, com certeza vai te ajudar muito. Então, pessoal, nesse domingo 21 foi realizado a primeira parte do Exame Nacional do Ensino Médio 2021, o Enem 2021. No caso, foram realizadas as provas de linguagens, de ciências humanas e também a redação. Daí, basicamente, depois disso, começa aquela grande questão. Como que estava a prova? A prova estava difícil? A prova estava fácil? Se a prova estava difícil, a prova de matemática vai estar também? Se a prova estava fácil, a prova de matemática vai estar também? Então, basicamente, muitas pessoas estão se questionando a respeito disso. Uma vez que no próximo domingo, dia 28 agora, esse domingo, você vai fazer, no caso, a prova de matemática e de ciências da natureza. Então, basicamente assim, pessoal, o que a gente pode esperar da prova de matemática, tendo como base a prova de linguagens, a prova de ciências humanas e a redação? Basicamente assim, gurizada, a prova, de um modo geral, pelo que a maioria das pessoas está falando, eu infelizmente não pude fazer porque eu estava doente no dia, resfriado, daí vocês sabem que você não pode fazer a prova, mas a prova de matemática eu vou estar comparecendo sim, já que uma vez eu estou melhor, então basicamente eu estarei indo na prova de matemática, só que na prova de linguagens, ciências humanas e a redação eu não consegui fazer. Só que assim, o relato da maioria dos meus alunos e também dos meus colegas professores lá no Instagram e aqui no YouTube é de que a prova estava de um modo geral mais difícil comparada com os outros anos. Ela estava, digamos assim, uma prova mais conteudista, não era uma prova assim semelhante tanto aos anos anteriores. Ela era uma prova um pouco mais diferente e devido a esta diferença acabou tornando ela um pouco mais difícil também. Muitas pessoas estavam reclamando a respeito dos textos, mas isso também é padrão, a maioria das pessoas sempre reclama que os textos do Enem são longos, então quanto a isso a gente não pode relevar muito porque é totalmente normal. O tema de redação também por muitas pessoas foi considerado um tema bem difícil, porque era um tema assim complexo, digamos assim, não que não era possível desenvolver esse tema, mas era um tema de um nível um pouco superior aos demais anos. Então, se a gente analisar de um modo geral o que aconteceu nesse primeiro domingo, foi que foi uma prova mais difícil. Então, se foi uma prova mais difícil, a tendência para o segundo domingo é que isso também aconteça em relação às provas dos anos anteriores. Então, por isso que a gente pode pensar o seguinte, que a prova de matemática vai estar um pouco mais difícil comparado às edições anteriores do Enem. Então, o que você deve fazer? Basicamente, você vai ter que ter muita atenção no enunciado, porque assim, como é uma prova mais técnica, é uma prova mais difícil, no enunciado podem ter várias pegadinhas, várias coisinhas assim que se você não prestar muita atenção, você pode acabar perdendo a questão. Então assim, você tem que ter muita atenção no enunciado, mais do que nunca, muita concentração, para conseguir identificar quando tem uma pegadinha, para conseguir identificar qual que é o comando da questão. No caso, o comando da questão é o que a questão está querendo saber, qual que é o objetivo daquela questão. Então, de um modo geral, sim, você tem que dobrar a sua concentração na hora de interpretar a questão, certo? Se você tem dificuldade, se você não tem tanta facilidade quanto a isso, é hora de você trabalhar nesses últimos dias bastante essa questão de interpretação, porque o fator da interpretação, ele já é um fator primordial e nessa edição do Enem, ela está sendo ainda maior. Então, por isso, a dificuldade maior vai estar aí nessa questão da interpretação, das pegadinhas, das questões que são mais
mais complexas por essa questão de interpretação. Então, por isso você deve se preparar para uma prova mais conteudista, para uma prova com várias pecadinhas nos textos, com uma prova bem interpretativa e, obviamente, uma prova um pouco mais difícil em relação aos anos anteriores. Não que vai ser uma prova impossível, no caso assim, não vai ser uma prova impossível, uma vez que é a mesma prova para todo mundo. Então, todos vão ter que fazer a mesma prova. Então, se vai estar difícil para você, vai estar difícil para todo mundo. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. Mas o que você deve fazer é ter muita concentração na hora da interpretação, para não cair em pegadinhas. E sempre lembrar daqueles conceitos que a gente sempre fala aqui no canal. Vão ter muitos exercícios onde você vai poder economizar contas, onde, por exemplo, você tem lá uma questão com vários números e você pode acabar simplificando. Isso é algo assim que o Enem gosta muito. Então, se você vê aquele monte de contas assim exagerada, pode ter certeza que em algum momento você vai poder simplificar. E se você não simplificar, você vai estar perdendo tempo. Então, prestem muita atenção nesses aspectos, na questão da interpretação e na questão da simplificação, porque isso serão coisas que vão fazer muita diferença nessa prova e, consequentemente, quem não ter atenção quanto a isso, quem não se concentrar na interpretação principalmente e na questão de você simplificar as contas, vai acabar perdendo muito tempo, vai acabar perdendo questões e vai acabar assim tendo uma nota reduzida. Então, por isso, muita concentração na interpretação dos exercícios e na simplificação das contas, para economizar contas, porque isso é uma tendência até que a gente já viu nos últimos anos. Muitas questões com continhas chatas, só que se você utilizar técnicas de simplificação, técnicas de arredondamento, coisas assim que a gente ensina inclusive lá no e-book, a gente ensina essas coisas, você com certeza vai ter mais facilidade na prova. Então é isso, pessoal. Desejo boa sorte para todos vocês que vão fazer o Enem nesse domingo, que vão fazer a prova de matemática. Não se esqueçam também de assistir às nossas aulas de revisões. Estamos revisando tudo que cai no Enem, tanto geometria, tanto análise combinatória, tanto a matemática básica, a gente está revisando tudo e com certeza isso vai ajudar você. Só dá uma olhada aqui no canal que você vai encontrar todas as revisões. Obviamente também não se esqueça de interagir aqui nos comentários. Diga o que você acha, se você acha que a prova vai estar difícil, o que você achou do primeiro domingo e também não se esqueça de deixar aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube e apareça para mais pessoas. E obviamente se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.